Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pacientes difíceis, né? Quem nunca teve um paciente difícil, aquele que tirou o seu juízo, que te preocupava, que deixava você estressado, né? Você não sabia bem como lidar com ele. Aquele paciente que a gente às vezes questiona se realmente a nossa avaliação, né, foi precisa, foi aquilo que ele precisava mesmo, porque às vezes o paciente ele é tão tóxico, que a gente começa a se culpar por tudo, né, que acontece ali com aquele paciente. Hoje existem vários tipos de pacientes problemáticos, né? Existem aqueles em que a gente consegue lidar de uma certa forma e aqueles pacientes que não tem como você conversar, não tem jeito. A melhor coisa a se fazer é você encerrar o seu tratamento com ele, porque ele vai tirar o seu juízo, ele vai tirar a forma como você lida com as coisas, né? Ele vai tirar você do sério, vai tirar a sua equipe do sério. E não vai ser uma coisa produtiva nem para ele, que você não vai conseguir fazer o tratamento nunca do jeito que ele quer, né? Porque afinal às vezes não é possível. E também para você também não é uma boa coisa, porque vai acabar com você, né? Acabar com sua autoestima, enfim. Existe um tipo de paciente que a gente fala que ele distorce aquilo que a gente fala, né? Existe, a neurociência explica isso como distorção seletiva. O que é distorção seletiva? Distorção seletiva é você chegar, explicar aquela coisa para aquela pessoa e a pessoa captar aquilo apenas que interessa a ela, tá? Existem muitas pessoas assim. Vou dar um exemplo. Você está fazendo lá uma avaliação para implante e aí você fala assim, ó, então, dá para fazer o protocolo, você possui, né, uma estrutura óssea suficiente para a gente fazer as extrações e colocar o implante, colocar a prótese. A pessoa escutou até aí, depois você fala assim, mas durante a cirurgia talvez você fique um pouquinho inchado, fique ali um pouquinho dolorido, você vai sentir um edema, pode ser que fique um pouquinho roxo, né, dependendo do tipo de cirurgia que você vai ter que fazer, vai ser necessário você tomar alguns remédios para evitar que a dor aumente, papapá. Essa última parte, que é a parte importante, que é a parte onde você é honesto com o seu paciente e muitas vezes fala quais são as dificuldades do tratamento, a pessoa apaga, a pessoa esquece. Ela só lembra que você vai conseguir tirar os dentes, colocar um implante e botar a prótese. Só que ela acha que isso é mágico, que não vai ter dor, não vai ter problemas, não vai ter nada, tá? E não é bem assim, às vezes pode acontecer. Apesar da gente fazer protocolos de medicação para evitar desconforto, dor, pode acontecer uma dorzinha ou outra, né? Um desconforto ou outro. Como que a gente detecta esse tipo de pessoa, né? Essas pessoas que têm distorção seletiva? Normalmente são as pessoas que quando você está fazendo avaliação, elas são muito caladas. Sabe aquela pessoa que não pergunta muito? Que não fala muito? Que só balança a cabeça? Ah, sim, doutora. Sim, doutora. Entendi, doutora. Sabe o que você tem que fazer com essas pessoas? Quando você terminar, percebeu que a pessoa está muito calada, né? Quando a pessoa terminar de fazer você terminou de conversar com ela, tal, fala assim, fulano de tal, você entendeu tudo o que eu falei? Entendi. Então repete pra mim pra eu ver se você entendeu mesmo. Quando você faz isso, ela vai dizer, ela vai verbalizar aquilo que ela internalizou, aquilo que ela entendeu. E aí você corrige a rota. Depois que ela fala, olha, eu sei que você vai extrair os dentes, colocar o implante e botar a prótese. E aí ela vai ficar calada. Você fala assim, não, então, lembra que eu falei que vai ter um pouquinho de inchaço, pode ser que tenha um pouquinho de dor, pode ser que tenha isso e aquilo. Aí ela vai falar assim, ah, tá, doutora, entendi. E outra coisa, gente, muito importante hoje em dia, fazer um termo de consentimento livre esclarecido, tá? Faz o termo e diz tudo o que vai acontecer. Se a pessoa assinou, tá tudo certo. Eu acho que tudo tem que ser muito preto no branco, tudo muito às claras, para que ninguém saia prejudicado. Por quê? Porque senão você faz a cirurgia e no outro dia a pessoa vem querendo arrebentar a recepção. Meu Deus, minha boca, você acabou com a minha boca inchada, eu não consigo falar, não consigo comer, não consigo nada. E às vezes, gente, é um inchaço mínimo, entendeu? A pessoa, ela realmente não captou que aquilo poderia acontecer e aí você vai arrumar problema. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma prótese, né? Ah, vai trocar a prótese. Todo mundo sabe que em prótese, por mais que você faça moldagem funcional e tudo mais, se a pessoa usa uma prótese por muito tempo, é difícil, né, a adaptação. Você está mudando ali, de repente está tendo mais enchimento para dar um enchimento maior na mucosa e tal. Então,
alterações e o paciente vai passar por adaptações musculares, digamos assim. E aí o que acontece? Se você me explica isso antes, você fala assim, ó, a sua prótese a gente vai fazer, vai mudar o sorriso, a gente vai encher aqui um pouquinho, né, para ficar com o rosto um pouquinho melhor, porque você perdeu muito suporte ósseo, então a prótese vai dar um pouquinho mais de suporte, a pessoa escuta até ali. Aí depois vem a outra parte, né, que você fala, olha, vai inchar um pouquinho, você vai ter alguns calinhos, vai ter alguns lugares que pode machucar, você vai ter que vir aqui, de repente eu vou precisar fazer algum ajuste, mas você vai passar por um processo de adaptação. A prótese é sempre uma parte do corpo que você perdeu, então é uma reposição, então você vai precisar passar por esse processo. Quem perde uma perna não põe a perna mecânica e sai correndo, né? A pessoa aprende a andar, dá passo, a mesma coisa acontece com a prótese, você vai aprender a posicionar ela na boca, vai aprender a falar com ela, depois você vai aprender a comer. É difícil no começo, tudo isso tem que ser explicado e às vezes a pessoa apaga. Então se você tem isso num contrato, tudo fica mais claro. Dificilmente você tem problemas e quando o problema aparecer, é muito mais fácil de resolver, né? Você deixou bem claro para aquela pessoa que aquele problema pode acontecer. Outro tipo de paciente que a gente tem aí, pode ter problemas, ele tem outro tipo de coisa, ele tem uma opinião dissonante. O que é isso? Dissonância isso é cognitivo. Às vezes você vai, faz a prova da prótese, eu tô dando prótese, gente, porque prótese normalmente é uma coisa que dá um pouco mais de problema, né? Você faz a prova da prótese e, de repente, o paciente acha que tá bom, tá lindo, tá maravilhoso. Beleza. Aí você faz aquele enceramento, tal... O paciente prova em cera, tá perfeita a prótese, não tem problema nenhum. Aí ele vai para acrilização. Quando a prótese volta para acrilização, o paciente põe na boca, fala que não sentiu nada e tá tudo certo. 3, 4 dias depois o paciente volta, fala que o dente está muito grande, está muito pequeno, que deixou ele bicudo, deixou ele com a boca murcha. O que aconteceu? Porque no dia da prova, ele falou que estava tudo bem. E como que agora a prótese está ruim? Provavelmente essa pessoa... ela não tem, assim, sobre si uma opinião muito forte, como eu vou dizer, muito certa, né? Muito concreta. E ela tem uma outra pessoa pela qual ela acredita que o gosto estético, enfim, seja melhor. Pode ser um filho, pode ser o esposo, pode ser o vizinho, enfim, não importa quem que é, quem deixa de ser. Acontece que quando ela chegou em casa e a pessoa viu aquilo e fez alguma crítica, pronto. A opinião dela já não conta mais, porque ela acredita que a outra pessoa tem uma opinião mais real, mais verdadeira, enfim. Acontece que essa pessoa sempre vai levar em conta mais a opinião da outra do que dela mesma. O que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de paciente? Ele vai vir reclamando depois da prótese, porque você não chamou a pessoa que é importante para ela. Por isso que eu falo que no começo, na consulta inicial, você tem que ter realmente um relacionamento com o seu paciente, conversar com o seu paciente e tentar pescar quem é essa pessoa. Normalmente, pela opinião daquela pessoa ser muito importante para ela, ela vai falar dela. Aí você você tem uma filha? E como é que é o relacionamento com sua filha? Ela vai falar que a filha é maravilhosa, que a filha faz tudo para ela. Você, olha, seria legal nas provas você trazer sua filha para ter a opinião dela também. Entendeu? Por quê? Porque quando a outra pessoa dá opinião, se tiver algum problema, você já vai corrigir ali. E depois, não há reclamações mais, tá? Eu faço muito isso, gente, dá muito certo, tá? Esses dois tipos de paciente, é tranquilo você remediar. Uma coisa legal também é você colocar lá que o paciente aprovou o enceramento, de alguma forma dá para ele assinar, porque ele fala assim, não, ó, nesse dia você aprovou o enceramento, você falou para mim que estava bom. Se você quer repetir a prótese agora, você vai pagar outro valor. Felizmente a vida é assim. Eu vou ter que fazer um novo molde, um novo enceramento, entendeu? Tudo isso. Se você tem isso por escrito, tá tudo certo. Se você não tem, aí é problema, né? Aí é problema, às vezes é um problema que você vai resolver de um jeito que não é o melhor jeito, né? Não é a melhor forma de resolver, tá certo? Agora existem aquelas pessoas, gente, que não tem jeito. São pessoas que hoje a gente fala muito de pessoas tóxicas, né? Existem essas pessoas não têm o que fazer, tá? Você vai ter que tirar ela do seu grupo de pacientes, né? Eliminar elas de alguma forma. Eu vou dar algumas formas que eu uso aqui quando eu percebo que a pessoa é assim. Quando você vai para a consulta inicial, tem uma forma de você perceber, captar que aquela pessoa é uma pessoa tóxica.
Uma das coisas é que normalmente as pessoas tóxicas, elas se fazem muito de vítima, mas é muito, entendeu? Ela vai vir e vai falar que ela foi em outro dentista e que o dentista foi grosso e que a recepcionista foi grossa com ela e que ele, no final, o dentista expulsou ela do consultório, que ela se sentiu humilhada e você fica até condoído do paciente. Você fala, meu Deus, que pessoa horrível, é aquele dentista? Toma cuidado. Toma cuidado que o nosso telhado é de vidro, tá, galera? Nosso telhado é de vidro, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. A pessoa chegou e já começou a reclamar do profissional anterior, gente, certeza que saindo do seu consultório ela vai reclamar de você também. Porque o problema dela é patológico. Não dá, não tem o que você fazer que vai fazer a pessoa ficar feliz ou satisfeita. Com esse tipo de gente vocês têm que tomar muito cuidado. A pessoa veio falando mal de outro profissional, a primeira coisa que eu faço eu corto. Falo assim, olha, você falar mal do outro profissional pra mim não vai ajudar no seu problema. Desse jeito. Fala isso, gente. Corta na hora. Fala assim, ó, falar mal do outro profissional, você falar mal do outro profissional pra mim não vai resolver o seu problema. Vamos resolver o seu problema? A pessoa já fica, opa, estranha, ela não quer ouvir a minha lamúria. Porque, gente, pessoas tóxicas se fazem muito de vítima. É assim que elas conseguem fazer com que as pessoas se sintam culpadas. E muitas vezes você tratar esse tipo de gente, nada vai estar bom para elas, nada vai satisfazer elas. Elas vão, assim, fazer com que você se sinta culpado, que você se sinta triste. No dia que você vê o nome daquela pessoa na sua agenda, você já não quer ir para o consultório, sabe aquela coisa puxada, aquela coisa ruim? E ela faz isso com você e toda a sua equipe. Ela arruma uma forma de culpar a recepcionista, de culpar a sua auxiliar, de culpar você, de tudo, dos problemas da vida dela, entendeu? A pessoa tem coisas mal resolvidas dentro dela e tá tentando dar uma forma de disseminar aí essa coisa ruim que ela tem dentro dela e não sabe como resolver. Esse tipo de gente, existe uma forma muito, assim, se você percebeu que a pessoa é assim, primeiro, aumente seu preço. É o básico, tá, gente? Se o seu tratamento custa X, aumente para 3X. Por que isso? Primeiro, se ela aceitar fazer, você vai determinar um tempo maior para cuidar daquela pessoa. E vai precisar, juro que vai precisar. É aquela pessoa que vai precisar de mais provas para prótese, para você poder satisfazer ela. Faça um contrato e diga todos os problemas que ela pode enfrentar, mas diga todos. E põe no contrato. Entendeu? Porque se a pessoa falar, mas você falou que ia ser assim e foi assado. Não. O contrato está aqui, ó, e eu falei exatamente o que poderia acontecer. Entendeu? Essas pessoas se fazem tanto de vítima que elas tentam te manipular a fazer aquilo que ela quer e não aquilo que você acredita que é importante, tá? Um exemplo. Tô dando exemplos de prótese hoje, gente, mas não aconteceu nada com prótese comigo não, pode ficar tranquilo, tá? Um exemplo, a pessoa quer uma prótese total que fique fixa, inferior. E a gente sabe, e você olha, a pessoa tem rebordo zero, né? É aquela mesa. Aí você fala pra ela, olha, pra você ter uma prótese com conforto, só com implante de repente. A gente vai precisar pedir uma tomo pra ver se é possível fazer a instalação dos implantes. Ah, doutora, mas eu não quero implante. Beleza, você não quer implante, não tem problema nenhum. Só que a prótese não vai dar aquilo que você quer. Deixa claro pra ela. A prótese vai ser móvel, a prótese vai sair da boca, a prótese você vai ter dificuldade no começo, você vai ter que prender ela com musculatura, você vai ter que reter ela com a musculatura da boca, você vai passar por um processo de adaptação e põe tudo isso no contrato, tá? Por quê? Porque ela vai querer que você faça uma prótese que fique fixa e isso é impossível. Então, outra dica para pacientes tóxicos, saiba dizer não. Seja categórico na sua afirmação. Use termos técnicos. Olha, a sua prótese não vai ter retenção, a sua prótese não tem isso, e isso vai acontecer por causa disso, tá? Seja técnico, seja bem responsável nesse ponto. Não tente agradar o paciente que você só se ferra. É aquele paciente que depois vai vir 30 vezes aí no seu consultório para fazer ajuste que não vai resolver. Porque o que ele quer da prótese não existe. Não dá, não tem como resolver. Entendeu? Então, assim, primeiro, pesque se o paciente tem essa mania de vitimizar, de se vitimizar. Segundo,
Veja se esse paciente quer uma coisa de você que você não tem como dar para ele, tá? Coisas impossíveis não tem como a gente dar para o paciente, tá certo? Outra coisa, gente, são pacientes, né, que normalmente se são pessoas, por exemplo, pessoas que você já trata há algum tempo e fica menosprezando o teu preço. Ah, mas é muito caro, doutor, muito caro. E depois, né, ele não valoriza você pelo seu trabalho e depois quer que você faça um tratamento 20 mil vezes melhor do que é possível fazer com aquele valor. Então você já diga não, aprenda a dizer não para essas pessoas, tá? E percebeu que a pessoa, porque assim, gente, às vezes realmente a pessoa teve um problema no outro consultório, vai te relatar aquilo, mas ela relata e fala, então, doutor, agora eu tô querendo resolver. Agora aquela pessoa que fica se lamentando, sabe? E fica achando desculpa para poder reclamar de tudo, do batom da recepcionista, até da cor da cortina, enfim. Não gostou da planta, sabe? Umas coisas assim que não tem nexo. Tenta cortar. Primeiro, já joga o seu preço um pouco mais alto, porque você vai ter mais trabalho com aquele paciente, você vai levar mais horas para atender aquela pessoa, entendeu? E ela vai testar o seu juízo, isso ela vai, tá? Então assim, já põe o preço que você vai precisar para poder fazer. Se ela falar tchau, você faz o sinal da cruz e reza pro seu anjo da guarda, porque ele, naquela hora, ele trabalhou, entendeu? Então diga muito obrigado, meu anjo da guarda, você me ajudou. Porque aquilo ali, gente, é problema indo embora. É o problema passando pela porta e indo embora. Não acredite que você está perdendo dinheiro com aquele paciente, porque você não está. Você não está. Tá? Então é muito importante observar isso. Pessoas tóxicas, elas normalmente se fazem de vítima para manipular as pessoas e fazer depois, e se dá algum problema, algum erro, elas fazem você se sentir culpado. E meu, gente, teve uma vez que um dentista me ligou chorando, por causa de um paciente. O que é isso, gente? O que é isso? Chorar? Não dá. A pessoa disse que não dormiu. Fala sério. E é um cara bom, sabe? O cara responsável. O cara que a gente sabe que ele gosta, ele ama odontologia. Fazer um negócio desse com o cara, pô, demais. Entendeu? É melhor elimina, né? Se não é possível eliminar, é possível pelo menos remanejar, pelo menos, né, lidar com essas pessoas com essas dicas que eu tô falando aqui hoje pra vocês, tá? Outra coisa, a pessoa negativa, a pessoa tóxica, ela é extremamente negativa. Nada na vida dela dá certo, tudo que ela faz é ruim, ela tá sempre reclamando de alguma dor, sempre reclamando de alguma coisa. Gente, esse tipo de pessoa é difícil de tratar e difícil de agradar. Então, o mais importante com esse tipo de pessoa é você ser o mais claro possível com as dificuldades que ela vai enfrentar. Você já prepara o barco. Fala assim, ó, você quer entrar nesse barco, mas ó, vai acontecer isso no caminho. Põe isso no contrato. E com isso, você vai estar se garantindo, né, se algo... Aí você, mas eu sabia que comigo nada dá certo, que não sei o quê. E ao mesmo tempo ela acaba te culpando, né? Porque, pô, não dá nada certo e quem fez o tratamento foi você. Então você se sente mais culpado ainda, né? Fala assim, não é que nada dá certo com a senhora, né? O problema, o tratamento era difícil mesmo. A gente está tentando remediar, está tentando resolver, né? E isso foi esclarecido para você no começo do tratamento. A gente fez várias provas, enfim. Dessa forma, você acaba levando a pessoa a ver que você está fazendo o seu melhor. Mas é difícil, gente. Pessoas tóxicas, a melhor dica que eu poderia dar é você não tratar, né? Entrega para aquela pessoa que você não gosta. Tô brincando. Mas elimina. É a melhor coisa para você, para sua saúde mental, para a saúde mental da sua equipe. Sabe aquela pessoa que parece nuvem, que quando vai embora o dia fica mais bonito? É mais ou menos assim, né? Ela vai conseguir acabar com o juízo de todo mundo, toda a sua equipe. Então é melhor mandar embora, né? Não vale a pena. Mas existem aquelas que se você fizer esses pequenos ajustes, né, como eu falei, que são as pessoas com distorção seletiva e dissonância cognitiva, você vai conseguir lidar, remanejar sem problema nenhum. Essa foi a dica de hoje, eu espero que tenha sido válida.